Já colocou? Nós vamos respirando bem profundamente. Nós vamos buscando toda essa união com os guardiões, as baianas, os baianos, ciganos e ciganas, os boiadeiros, formando uma corrente de muita luz, de muita proteção. Nós vamos vibrar intensamente, buscando a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio e Liamar, para que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde vamos nos unir com todos os espíritos que estudam junto conosco, formando essa corrente de luz, expandindo os nossos sentimentos, expandindo a nossa consciência, para que assim possamos buscarmos cada vez mais essa nossa transformação. Que seja uma tarde de muito aprendizado, com equilíbrio, serenidade e muito fortalecimento. Graças a Deus, graças a Jesus. E qual a razão disso? Onde nós paramos. Por supormos em nosso egoísmo que sabemos tudo sobre as pessoas da nossa convivência, Judas interpretou as intenções de Jesus erroneamente, diga-se de passagem, e supondo ajudar, o entregou para que ele assumisse o poder romano. Sabemos como essa história terminou. A mágoa de Judas consigo mesmo. Ele achou que Jesus ia ter uma outra reação, não é? E não ia... Ele queria que Jesus fosse lá e salvasse. E Jesus passou o tempo inteiro que ele não retiraria a espada, ele não lutaria. Só que Judas achava que se ele colocando Jesus contra a parede, ele ia fazer. E nós? Como que nós fazemos com as pessoas que estão ao nosso redor? Fazemos a mesma coisa? Colocamos as pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor, contra a parede para que ela reaja? Acho que sim, às vezes colocamos. E ela não vai reagir. Uhum. Porque não faz parte dela reagir. Não é aquilo que ela quer. E a gente fica insistindo numa coisa que não existe. E aí onde a gente mostra o nosso egoísmo. Que tem que ser do nosso jeito, né? É isso? É isso aí. É da maneira que a gente pensa, que a gente acha que é, né? Que a gente acha que é o certo, né? É. E o que a senhora me diz? Oi, Silviane, diz. Não, é que a gente cria muita expectativa, né? E a gente quer que as pessoas correspondam àquilo que a gente acha que é o certo, né? Acho que é isso. Qual o egoísmo que a gente tem? A gente, sei lá, tem uma ilusão, talvez. É isso aí, é sobre isso que está falando, né? A ilusão sobre como as pessoas devem ser, né? E elas não são. Isso gera na gente decepção, frustração, desilusão. E o que a senhora me diz da ilusão sobre a vida? É pior que a ilusão da convivência, porque construímos uma ilusão sobre como achamos que o mundo deve ser, gestando com essa atitude todo tipo de preconceito possível para não ter de aceitar a realidade dos fatos. Às vezes a pessoa queria aquele mundinho dele ideal, né? E aquilo para ele ninguém pode falar nada, porque ele criou aquela ilusão, aquele mundo, achando que é o certo para ele, né? E aquele mundo não existe, né? E não existe a ilusão. É uma ilusão, né? Seria coerente afirmar que o tema central deste livro é o perdão? Os apontamentos desse livro falam-nos de misericórdia.
O rompimento com os fios da mágoa por meio de atitude de misericórdia. O caminho mais curto para o perdão. É E o por tema, que quem perdoa, liberta, né? quem perdoa, liberta. Ter misericórdia, ser misericordioso, então é um É caminho para um o perdão. caminho. É um caminho para o Caminho. perdão. Porque é o caminho mais curto. Quando somos Eu misericordiosos. só queria voltar um pouquinho na pergunta anterior. Essa pergunta aí sobre a ilusão, a resposta que ela dá, é o que explica a dificuldade que nós temos no mundo, né? Porque todo mundo tem os seus ideais e não aceita que as outras pessoas tenham ideais diferentes. Diferente. E aí entra em Isso. conflito, né? Todas as guerras estão sendo assim. Todas as guerras estão sendo assim. E aquilo que a gente viu acontecer no nosso país nos últimos anos aí também é isso, né? Você voltou duas, então. É isso. Não, a anterior, né? A Anterior. razão. Então podemos voltar para Podemos. porque o caminho é o mais curto. Porque é o É caminho o mais mais curto. curto. Quando somos misericordiosos na atitude, conseguimos a leveza de viver de modo incondicional em relação às imperfeições alheias. Isso subtrai de nosso campo mental o peso de arrastarmos uma relação que já foi contaminada pela desconfiança e pela mágoa. Isso. Então, quando somos misericordiosos na atitude, conseguimos a leveza de viver de modo incondicional em relação às imperfeições alheias. Então, a gente tem misericórdia pelas imperfeições alheias. A gente para de cobrar as imperfeições alheias. É viver bem, né? Viver bem É. com as imperfeições alheias, né? Não é É viver aquela. bem, é ter Não? misericórdia, É misericordiosa. e entender que a pessoa não vai mudar, ela é o que é. É a misericórdia. Deus olha pela gente pela misericórdia. Ele sabe que a gente não vai mudar. Não, ele Então, sabe que a gente vai mudar, mas a gente não é capaz de fazer isso agora, né? Agora, é a mesma Assim, coisa. no caso da aceitação do modo das dificuldades daquela pessoa, e você não impor que ela tem que mudar, que é outra atitude, não é você aceitar. Vai chegar o momento dela, então, não é? É assim, é isso é o vizinho que toca som alto. Ah, Incomoda, mas você aceita que ele é dessa forma, entendeu? Isso subtrai de nosso campo mental o peso de arrastarmos uma relação que já foi contaminada pela desconfiança e pela mágoa. Pela mágoa. A desconfiança e a mágoa, ela existiu. Só que, se a gente tiver a misericórdia, a gente vai conseguir subtrair isso da nossa vida e vai deixar que as coisas caminhem. A gente não vai ficar olhando só coisa negativa, a gente só não vai ficar olhando, porque a coisa negativa vai existir, porque faz parte da pessoa. Faz Isso parte. faz parte de todos aqui, né? todo mundo. Todos nós, né? Usar de misericórdia seria algo como nem ter de perdoar porque não nos ofendemos. É muito difícil, em nosso estágio de evolução, não nos ofender. O que muda quando usamos a misericórdia é que permitimos emocionalmente a aceitação. A aceitação é uma expressão da bondade e do amor que nos enseja a ter um olhar de compaixão. Podemos chamar tudo isso de compreensão. Quando compreendemos, ainda que a mágoa se aloje por algum tempo, conseguimos movimentar o melhor de nós mesmos para despertar o melhor que existe no outro e romper com a doença emocional que se transformaria futuramente em sentimento, Ressentimento. em ressentimento. É que fala, né? A aceitação já é uma expressão de bondade e do amor, né? Que de olhar, um olhar de compaixão, isso daí. Que a gente vai se ofender, né? A gente se ofende, né? A gente vai se ofender, né?
E aí, o que a gente vai fazer com isso é que é o importante na história, né? Uhum. Se a gente vai Porque continuar dando murro na ali, ponta de Ponta de faca, faca. ou se vai libertar né, essa situação, eu acho. é isso aí. Parar de cobrar do outro aquilo que ele não Isso, consegue, que a gente também não consegue. não Mas a gente consegue. quer que o outro faça. A gente não faz, mas o outro vai ter que fazer. É verdade. Então, se a gente parar com isso, já é um grande passo. Parar de cobrar do outro. É. Os integrantes do grupo X não foram misericordiosos. A desconfiança expulsa a misericórdia. E sem misericórdia, a ofensa não encontra uma porta de saída. É bem forte isso. Uhum. A desconfiança Isso. expulsa a misericórdia. Quando a gente não confia, a gente vai alimentar isso. A gente não tem misericórdia. Não. E sem misericórdia, a ofensa não encontra uma porta de saída. Ela fica ali rodando de. Morada na gente, faz morada. Sim. E do que os integrantes do grupo X desconfiavam? Da competência uns dos outros. Eles estavam no quê? No duelo. É. Muito ela. Se a gente lembrar das falas, né? Todo mundo desconfiava da mediunidade do Antonino. Do Antonino. Todo mundo desconfiava da capacidade da Ana de dirigir o grupo. Todo mundo desconfiava da capacidade do Calixto em dar direcionamento correto para a mediunidade, e assim por diante, né? Competência, sim. Essa não é uma palavra típica entre nós espíritas. Essa não é uma palavra típica entre nós espíritas. O que significa? Essa é uma palavra com um dilatado significado evangélico. Jesus, líder e mestre incomparável, acreditou sempre nas competências morais e espirituais de quantos passaram por seu caminho, instaurando a psicologia da iluminação por meio da promoção pessoal. Se você preferir, substitua por habilidades ou qualidades. É que nem, como diz, né, os apóstolos, eles tinham também as dificuldades, mas Jesus buscava o melhor deles. E ele procurava incentivar aquilo que ele procurava do melhor deles, para que eles pudessem realmente ser seguidores e levar o Evangelho de Jesus, mesmo Jesus sabendo que cada um tinha a sua dificuldade. Não ia ser todos iguais. Cada um ia ter E um aquela coisa do complementar. tesouro. Cada um tem o seu tesouro, cada um tem o seu sentimento. O meu sentimento não é melhor do que de ninguém. Mas ele se unindo, ele faz uma base. Ele não se unindo, não existe base. Era o que eu ia falar. Um complementando o outro, né? Um apóstolo, né? Um complementando o outro. Tá, ali a Virgínia trouxe. E no nosso exemplo, porque a gente tem que, nos apóstolos deu tudo certo. Em trancos e barrancos eles foram. Sim. E nós? Complementamos uns aos outros ou ainda estamos na desconfiança? É uma reflexão. Eu acho que complementamos. Senão não estaríamos aqui ainda, firme e forte. É verdade. A gente está nos trancos e barrancos, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, sim. Mas estamos nos trancos e barrancos. Temos as nossas diferenças, mas nos respeitamos. As A nossas gente dificuldades, né? As Esse nossas foi dificuldades. Esse foi um curativo aqui, uma tipóia do outro, mas uma a gente bengalinha vai. do outro, mas nós estamos juntos. Né? Isso aí.
Porque Então, desconfiamos das qualidades uns dos outros. Mais um efeito do nocivo orgulho que nos venda os olhos, supervalorizando-nos em detrimento do outro. Se é tão difícil reorientar nossa vida mental para acreditar no valor alheio, não vemos, Não menos trabalhoso. não menos trabalhoso é saber o que fazer com o que sentimos quando a luz do outro brilha mais que a nossa. Infelizmente, nessa situação, temos adotado um comportamento que mata a confiança. Confiança. É por isso que nós ficamos assim, O conseguimos. É por isso que a gente vive nos trancos e barrancos. Porque causa do quando há orgulho. essa desconfiança, Quando um quer ser melhor do que o outro, a coisa não evolui. não evolui. Não evolui. Uhum. E num grupo, numa família, em qualquer lugar, tem aquele que vai se destacar melhor numa coisa, depois o outro se destaca no outro. Por quê? É porque é nessa união desses fatores que a gente consegue. Isso. Se todo mundo tiver pontos positivos no mesmo lugar, ninguém vai crescer. Sempre vai ser uma eterna disputa. E aí é que, quando a gente perde oportunidades, né? Em vez de a gente aprender com o outro naquilo que é melhor, a gente fica tentando diminuir o outro ou fazer coisas que diminuam o brilho do outro, né? E às vezes é muito consciente, às vezes é inconsciente. A gente não precisa diminuir o outro. É aquela coisa da aceitação. É só aceitar ele do jeito que ele é. É tortinho? Eu sou tortinho de outro lado. Se ele é do lado direito, eu sou do lado esquerdo. Entendeu? E assim se vai. Qual o comportamento? A agressividade do autoritarismo nas relações. Tem que ser do meu jeito. É. Tem que ser do meu jeito. É autoritarismo, né? Tem que ser do meu jeito. E aí, Só eu que sei eu o que que sei. é melhor. Não é assim, está errado. Sabe quando é, você Sabe quando você está num grupo e você começa a contar e só a sua ideia é válida? Só a sua dor é grande? Só você que sente tristeza? Só você que tem problema? O restante não tem. Todo mundo está passeio E atrás. se Ou tem, se e tem, se não tem é é tão grande. pequeno. O É. meu é maior do que o de Sim, o todos, meu não é é? maior que de É todos. lógico, não tenha dúvida disso. É aquela Ninguém história, sofre né? mais que eu. É aquela história. Ai, mas eu fui, nossa, mas eu tomei Nossa. isso. Aí começa, né? Isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo, né? É. Porque está impondo, né? Você está diminuindo o dele é outro, né? maior, o dele É. é pior, maior. E seja nas as coisas mais boba, mais besta, assim, né? Do tipo, eu faço melhor isso aqui, olha, a minha comida, eu preciso falar daquilo porque eu tenho que falar, eu preciso. Por que você precisa? Aí passa como que é? Pela bondade, pela utilidade, Pela verdade. pela É verdade. verdade. É necessário mesmo? Vai acrescentar alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? É por isso que eles falam, silêncio é ouro, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E às vezes a gente fica lá, tagarelando, tagarelando. O que é considerado autoritarismo nas relações? Toda forma de exclusão do diálogo, toda forma de agir que conspire contra a conversa franca e fraterna. O bom humor é a alegria conjunta de realizar algo que todos sentem bem-estar em realizar. Quando só você que pode falar, só você que pode opinar,
só você que sabe. Você não tem nem diálogo com ninguém. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Já escutei isso, eu fico doida. Pois é, Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. pois é. E aqui não quer Primeiro, dizer que se você falar alegremente, o peso é o mesmo, né? Porque isso aqui, né? O bom humor e a alegria, né? De Mas aí realizar algo, todos sabem o bem-estar em realizar. Né? é a troca. Sei lá, é o bem-estar de estar junto, é aquela alegria da fraternidade, não é isso? É a troca. É, Eu falo alguma coisa, mas você vai falar, a Virgínia vai falar, outro vai falar. Isso é a troca. É a alimentação dessa corrente. Quando só um conta aquilo, não é alimentação de uma corrente. não, Quando o assunto para, significa que o outro não tem interesse. certo. E aí é onde que a gente precisa prestar atenção. Se a gente não está impondo algo exclusivamente nosso. Entendeu? É assim que eu vejo. Entendi. Mas isso é possível? Por que me pergunta isso? Porque eu tenho visto muita escassez nesse assunto em nossos ambientes espíritas. Não posso te contestar quanto aos fatos, mas existem. Também muitas pessoas no espiritismo, entre as quais existe um clima de respeito mútuo aos valores uns dos outros. Tudo vai muito, eu acho que da sinergia de como a gente se comporta, né? Se é um grupo que tem um amor, que tem esse coração, as coisas vão fluir. Agora, se não, se existe essa desconfiança, se já existe essa guerra de egos, não vai surgir, não, não vai ficar. Nunca vai ficar harmonioso, não é harmonioso, né? Não é harmonioso. Poderíamos então dizer que perdoar é dar mais valor às qualidades alheias? Não penso desta forma. Por qual razão? Perdão é algo para usar quando já pulamos os 2 primeiros passos da cadeia de excelência da caridade cristã. A gente teve a misericórdia, a gente teve a aceitação. E aí vem o perdão. E aí, meu, Aí vem o perdão. Primeiro passa pela misericórdia, aceitação, a não é? aceitação, e Quando aí você não teve misericórdia, você não teve não aceitação, aceitou, não tem que vai utilizar, perdoar. você tem que utilizar do perdão, Não, não entendi assim. Não, né? não é. Não, poderíamos então dizer que perdoar é dar mais valor às qualidades alheias? Não penso assim. Por qual razão? Perdão é algo para usar quando já pulamos. Os 2 primeiros passos. Então você diz assim: se você pulou esses 2 primeiros passos, só o perdão. É isso aí. Ah, Eu achei que era uma sequência. Eu achei que era uma sequência Não. também. É. Quando você pula, significa que você não realiza, né? Tá. Você não estaria escrito assim, As perdoar é fases. dar mais valor, desculpa, quando já executamos os 2 primeiros passos, entendeu? Entendi. Mas se tá. se você já teve misericórdia, já teve aceitação, não tem que perdoar. Não, porque você já Perdão, entendeu que não perdão tem. já é Já automático. entendeu? Isso, Será que já isso. o perdão já É, entra? Você nem lembra mais, não vem? Né? Não, não, não. Se você tem misericórdia e se você tem Aceitação? aceitação, você não fica ofendido, então não precisa perdoar. Ah, É. sim. É que Não tem o que perdoar, no caso. quando vem o automático, parece que a gente já vai fazer. Não, a gente já não tem essa necessidade. Ah, tá. Eu não entendi. É tipo assim, se a gente não conseguiu ser misericordioso, nem ter aceitação pelo aquele fato, pelaquela pessoa, só vai nos restar ter o Perdoar. perdão. Perdoar. Mas o auto-perdão ou perdoar a pessoa? Perdoar a pessoa, né? Perdoar, né? Ah, tá, entendi. Se a Mas gente também não se aplica a nós. Também se aplica a nós. Certo. Quando a gente faz alguma coisa que a gente
já tinha determinado para a gente mesmo que não era para acontecer, você tem que ter misericórdia consigo, tem que ter aceitação porque você é daquela forma e toca a bola para frente, entendeu? E isso é difícil. É isso aí. Esse é muito difícil. Jesus. Vamos dizer que seja trabalhoso. Quando a gente coloca difícil, Porque ter a gente misericórdia quando a fecha gente faz todas as alguma Não coisa é portas. errada. difícil, Quando a não é gente faz alguma difícil. coisa errada e cai ali no que fez errado, É ser desafiador. misericordioso com a gente, você sabia que estava errado, você fez errado. Aí é complicado, é difícil. Pode explicar sobre essa cadeia de excelência? O estudo da resposta dada pelos tutores da verdade a Allan Kardec na questão 866. 886. 886. Você falou Isso. 66. Tá. O Livro dos Espíritos é um tratado incomparável de sabedoria acerca da conduta do amor fraternal. Consultados pelo codificador sobre o qual o conceito de caridade, como entendia Jesus, eles declararam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das Das ofensas. ofensas. Uhum. Antes do perdão, existem duas atitudes fundamentais que expressam o amor em movimento: a benevolência e a indulgência. Perdão só será necessário quando não aplicamos as duas. As duas, tá? A benevolência tem como sinônimo a misericórdia. Benevolência é aplicar a bondade ou bem a alguém. Nas relações humanas, ser benevolente é focar incondicionalmente os aspectos luminosos de alguém. Essa é a maior fonte de proteção para não nos ofendermos, porque a ofensa, em um conceito mais prático, significa penetrar e remexer com nossa própria sombra. No entanto, quando não conseguimos isso, ainda temos outra chance antes de nos enquadrar nas grades da ofensa. É a indulgência. Como conceitua José, Espírito Protetor, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 16. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. A benevolência da misericórdia acende a luz, e a indulgência aciona a proteção para que as sombras íntimas não arrasem com o vendaval da perturbação. Quando vemos os defeitos alheios, ainda temos a possibilidade de aplicar a misericórdia e reverter o quadro interno de nossos sentimentos, elevando-os ao patamar de compreensão e bondade. Nesse clima, conseguimos o respeito às diferenças e ainda podemos realizar a sublime tarefa de enaltecer a benevolência por meio da aplicação de uma conduta de honestidade emocional, com o qual podemos iluminar as sombras que percebemos no outro. Todavia, quando não conseguimos um estágio produtivo na benevolência e na indulgência, inevitavelmente se instalará a ofensa. Muitos conceituam a ofensa como uma mágoa diante de sérias lesões e perdas. Pensando com sabedoria, vamos perceber que a ofensa é não aceitação. Toda vez que não aceitamos algo ou alguém, já existe ofensa. Ofensa no sentido espiritual é toda vez que nosso interesse é contrariado. Nessa ótica, quando nossas expectativas não são atendidas, quando os nossos interesses são feridos, quando não compreendemos o modo de agir de alguém, ou quando não entendemos as razões de um acontecimento, estamos sendo feridos emocionalmente. E isso também também se chama mágoa. Você vê que ele faz uma conceituação de ofensa bem mais ampla, né? Bem mais, né?
No final das contas, em resumo aqui, ofensa é quando alguém ou alguma coisa contraria aquilo que você pensa. Quando não sai do jeito que a gente quer, a gente está ofendido. Uhum. E como, Magoado. e como isso acontece diariamente, quase de hora em hora, então a gente só vive ofendido E magoado. e magoado. E Que coisa. intoxicado, né? Também. É o Porque pior. tudo isso cresce, isso daí traz sérias toxicidades dentro da gente, porque a gente vive nesse rancor. É que a gente olha, inclusive, nós temos a tendência de olhar tudo isso com relação às pessoas, mas isso acontece também com relação às situações, né? Uhum. Você está vivendo uma situação, sendo obrigado a fazer alguma coisa que você não quer, obrigado pela sua própria responsabilidade, né? Às vezes. E isso vai criando contrariedades, a gente vai ficando mordido. E de repente, não precisa ter um obsessor, nós mesmos somos os nossos obsessores, porque a gente busca tudo isso dentro da gente. Então, ofensa. A ofensa é o quê? É tudo que nos contraria, é tudo que que não sai do jeito que a gente queria, tudo que a gente faz forçado. É isso, tudo isso é ofensa. Se você faz forçado, significa que você não queria estar fazendo Não aquilo. queria fazer isso. Então é ofensa. É. Ah, Então a gente tem que Aí você pensar bem. se sente ofendido, magoado. eu achava que ofensa era uma agressão, entendeu? Uma agressão pessoal, assim, falar alguma coisa que eu não gosto, eu falar alguma coisa para mim, ou eu falar para alguma pessoa, que essa pessoa se sentiu ofendida pelo que eu falei. E para mim, isso ofensa era só isso. Não. Só isso, parece que é pouco, né? Mas era isso. No dia que você resolveu já colocar a ofensa, tirar do coração e expor tudo isso e ofender o outro, o amiguinho, é que o negócio estava feio mesmo. Porque você saiu do seu pensamento e já foi lá e foi aquilo que você fez. Entendi. Para a gente notar que assim, eu não ofendi ninguém. Tá, você pode não ter falado. E dentro de você, como que tá esse turbilhão aí? É justamente isso aí. Você não falou, não ofendeu, não. Mas agora a gente vê aqui que tudo que é forçado, que não cai bem, que a gente não se sente bem em fazer, é ofensa. E aí tem as pessoas assim, mas eu não ofendi ninguém. Não, É, você só impôs a sua vontade, à Isso aí. vontade. que é ofender o outro, pelo que a gente leu aqui, né? Nós Quando a paramos gente então em... Oi, pode falar, Silviane. E quando a gente faz as coisas só para agradar os outros, também isso é uma ofensa? Se Sim, você para está se você. desagradando, Você Com está a gente ofendida. mesmo, né? Se É, você está se fazendo aquilo, mas está se desagradando, está te magoando, aí, magoando, você falou a palavra, isso também se chama mágoa. Ofensa é mágoa. E muitas vezes, por a gente não querer falar um não, a gente se magoa. pois é, aí que está. Porque se a gente falasse não no sentido assim, olha, eu não estou conseguindo, eu não tenho essas condições, né? É. Claro, para quem está adaptado, a gente falar, ouvir sempre o nosso sim, quando a gente fala um não, Ixi, dá uma revolução. Uma você não revolta. consegue. Você não consegue, porque a pessoa vai insistir, a pessoa vai insistindo, a pessoa vai insistindo e vai te deixando cada vez com aquela. É como se você tivesse a obrigação. A Mais gente, acuado, mais assustado, mais acuado. É. Até que você ela vai faça. te acuando no sentido assim, você tem que resolver, É. né? E não é bem assim. Às vezes a gente não tem condições de resolver. Mas tem mais uma coisa aí nisso tudo, né? A gente está falando de uma forma que parece que então tá bom, não vou fazer, né?
O que eu não quero fazer, eu não faço, né? Não, Aí também é não é falta de assim. aceitação para os desafios que a vida tem, entendeu? Ah, isso Na é muito realidade, complicado. na realidade, o que está pregando aqui não é a gente deixar de fazer aquilo que a gente não quer. Não é isso. É ter misericórdia e ter aceitação e fazer sem ficar magoado ou ofendido. Se der para fazer. É Se isso aí. não der para fazer, né? Que nem, no meu caso, eu sempre coloco no sentido assim, meu nível energético é baixo. Eu sinto, assim, a vontade de trabalhar, mas energeticamente eu não tenho energia. E aí, o que eu faço? Não dá para plugar no Não dá 220. para fazer. Mas aí Não dá para não fazer. tem possibilidade, não tem possibilidade. Mas, Você tem duas coisas. Ou ficar revoltado porque não consegue fazer, ou aceitar que essa é uma condição que você tem que conviver. Sim, é isso Sim, aí. sim, está E, passando por e próximo. tirar o seu melhor. Ah, e Ter aquele que misericórdia consigo mesmo, né? consigo próprio. Agora, e aquele uhum, que precisa? Eu não vou poder fazer. Eu não tenho essas condições. Aí o outro tem que ter misericórdia e aceitação de que aquela aceitação. pessoa não pode fazer por ela aquilo que ela deseja que seja feito. E não É se isso aí. revoltar com a pessoa porque a pessoa não pode fazer. É isso É aí. Sim, isso aí. E aí, entendi. É muito complicado. Eu, porque, tadinho. Silviane, esse complicado saiu. Saiu espremido, né? Saiu. Ai, meu Deus. Você falou de uma forma assim, como que Foi. é muito complicado. Eu Ai, fico Silviane. pensando, É que depende muito do que acontece, né? Qual é a movimentação. A gente pode dar diversos exemplos, mas cada um vai tomando né, as suas decisões. É assim, cada um vai olhar isso que a gente leu agora de uma forma diferente, né? Quem está passando por uma situação muito difícil, realmente vai achar difícil fazer isso, né? Porque é problemático você começar a treinar determinada coisa quando você está no auge da pressão. Para outros que estão vivenciando dificuldades, mas elas ainda estão numa característica mais suportável, vai conseguir raciocinar sobre isso de uma forma melhor. Não estou dizendo que vão conseguir aplicar, mas vão conseguir aham, raciocinar, vão buscar o caminho, né? Então, cada um precisa buscar a fazer a compreensão desse texto da melhor forma que pode com relação ao nível de desafios que tem na vida naquele momento, né? É claro, o ideal seria que a gente lesse tudo aqui e fosse assim, poxa, gente, entenderam? Entendemos, então vamos aplicar misericórdia com tudo e aceitação com tudo. Mas não vai funcionar é, dessa forma. A gente ainda não é maduro o Hum, suficiente para isso, né? Mas aquilo que a gente tinha de dúvida já começa a dar uma clareada. Dá uma clareada. A A gente gente já saber não também o caminho que tem que ir, o caminho que tem que andar, não é? Que às vezes a gente não sabe, não sabia, não sabe. Então, Então, Leda, a gente não sabia há 3 anos atrás, tá? Agora a gente já estava no tateamento e não dava mais para dar essa desculpa. A gente já sabia que o perdão era o caminho, então não dava. Só que agora ele explicou tudinho. Nos mínimos detalhes. E aí agora a desculpa acabou de vez, Agora agora, dá para entender que não dá para ficar só no melhorzinho. né? ah, então, mas eu aboli o melhorzinho faz tempo. Não vai ter acordo, entendeu? O melhorzinho não vai rolar, Não entendeu? O não tá. melhorzinho Imagina, significa melhorzinho. Eu tinha uma esperança, né? Melhorzinho significa assim, eu não consigo fazer, então vou dar uma desculpa aí de que eu tô um pouco melhorzinho, né? Só para Não. Era, massagear meu ego. tinha uma É isso. ideia, é uma esperança que eu tinha completamente. Né? Não rolou, Leda. Não Não, rolou. e cada vez eu acho que rolou menos. é complicado. Ó, isso é um exemplo aquilo que a gente está falando, né? Nós falamos que ser o melhorzinho
não era bom, né? É, Foi ruim. Mas a gente não impõe nada. Mas você está chegando à conclusão disso. E quem falou foi o Ruiz, né? É. Foi o Ruiz que trouxe o melhorzinho. Quem fala melhorzinho, vai lavar uma tanque de roupa para melhorzinho. Vamos se mexer, chega do melhorzinho, porque o melhorzinho já foi. Vamos estudar mais para depois falar alguma coisa, né? Mas é verdade, porque quando a gente começa, né, lá no começo, há 3 anos, né, vai vindo devagar, depois a gente vai aprofundando e vai tomando noção de coisas que a gente pensava de um jeito completamente diferente. O sentimento, para mim, ofensa era uma coisa assim. Falei alguma coisa para ela, me falou que me ofendeu, não que tinha todo esse, né, que entrava todo esse passo todo da misericórdia, não, era diferente. Então, tem muito que aprender mesmo, muito, muito, muito. E agora a gente entende a profundidade que é aquilo que a gente fala na prece, no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, né? É. E muita gente faz a comparação de ofensa como dívida. Ou seja, realmente está sentindo que está devendo alguma coisa, né? Perdoar as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Devemos alguma coisa. Bom, vamos parar então. Parece que a maioria de nós está mesmo no terceiro estágio.